Senhoras e senhores, Tenente Ricardo do BEMAD. Estou com o entrevistado de hoje, o Tenente Paulo César do BEMAD. Paulo César, quanto tempo você já está na instituição? Eu já estou no Corpo de Bombeiros já faz 11 anos, né? Eu entrei em 2010 e estou até hoje aí na corporação. Certo. Fala um pouco da sua carreira. Você já entrou como oficial ou já foi praça antes? Na verdade, eu entrei em 2010 na Escola de Formação de Soldados, onde eu fiz o curso de soldados, formei e fui trabalhar na área operacional. Aí, em 2013, eu fiz o concurso do CFO, passei na prova do CFO e em 2014 o curso iniciou. Aí eu dei início à carreira do oficialato. Certo. E durante a sua carreira, tanto de praça quanto de oficial, quais foram as principais operações que você já atuou em que o SCO foi instalado? Bom, além de grandes operações, como a Operação do Brumadinho, as operações de incêndios florestais, nos períodos sazonais, as ocorrências de período chuvoso, como foi em janeiro do ano passado, as nossas ocorrências rotineiras também, nós empregamos alguns princípios, alguns fundamentos do SCO para gerenciar e controlar tanto recurso humano quanto recurso logístico na ocorrência. Certo. Aí você citou Brumadinho. Você lembra mais alguma que é alguma operação de grande repercussão que o SCO foi instalado? Pode ser na área de produtos perigosos, que é a sua área atual. Bom, na área de produtos perigosos, teve uma recente foi lá em Patinga, na indústria da Uzi Minas, né? Que foi devido a uma explosão que teve na planta da indústria, foi necessário a instalação do SCO para a gestão como um todo do cenário. Só que nessa ocorrência em particular, eu ainda não pertencia ao pelotão QBRN. Certo. Tanto nessa ocorrência da Uzi Minas como em outras ocorrências de destaque que o SCO foi instalado, como que essas primeiras informações eram repassadas e anotadas? Bom, como a ocorrência inicialmente ela é muito dinâmica, então, à medida que as ações vão sendo tomadas, vai se tendo um controle maior da ocorrência. Então, inicialmente, nós fazíamos essas anotações com prancheta, folha. Aí, a partir do momento que nós conseguimos estruturar melhor a cena, nós íamos migrando para os formulários, para facilitar essa compilação de informações e compilação de dados, de forma que a gente conseguisse ter um controle melhor e uma gestão mais efetiva do cenário e da ocorrência como um todo. Ah, certo. Interessante que você já tocou numa questão exatamente que eu ia perguntar. Então, no primeiro momento, compilava, condensava as informações e assim que a ocorrência tivesse um pouco mais organizada, já passaria para os formulários. Você lembra quais formulários que eram utilizados nessas ocorrências? Bom, Quais que você já utilizou? nós temos muito os formulários padrões da SEO, né, como a 201, 202, o 203, enfim. Só que essa estrutura do SEO, como ela é dinâmica e eu não preciso ativar todas as funções ao mesmo tempo, eu vou ativando as minhas funções de acordo com a necessidade. Então, os meus formulários também, eu vou empregando eles conforme eu vou conseguindo organizar minha ocorrência. Um exemplo disso que a gente teve foi em Brumadinho, que quando teve o rompimento da barragem, inicialmente foi feito esse preenchimento manual dos formulários em papel, mas como a proporção da ocorrência era muito grande, então viu-se a necessidade de se migrar para uma ferramenta mais prática e mais automatizada, que no caso seria planilhas online, digital, que a gente conseguiria compilar esse dado de uma forma mais rápida e acessar ele também de uma forma rápida, ao mesmo tempo que eu já estaria montando meu arquivo, né? Meu arquivo de informações. Então, eu já conseguia otimizar muito o tempo para a questão de preenchimento de formulário.
Certo, interessante que você falou sobre a Operação Brumadinho, e eu já tenho algumas perguntas específicas sobre ela. Começando lá na operação, qual era a sua função? Bom, lá na Operação Brumadinho, eu fui designado para a parte de transporte e como a ocorrência era uma ocorrência muito complexa e no decorrer da operação viu-se a necessidade do emprego de maquinário também, essa função de acompanhamento e gestão das máquinas que estavam sendo utilizadas nas buscas durante a operação de Brumadinho, essa função foi somada à função do transporte. Então, acabou que eu fiquei tanto responsável pela parte de viatura, de veículos que estavam sendo utilizados ali na operação, quanto pela parte de maquinário também. Então, a gente tinha uma equipe de trabalho que ia para determinada frente. E se lá tivesse um maquinário, a gestão daquele maquinário, se ele tivesse algum problema, a realocação dele para algum outro ponto específico, ficava a cargo da função da seção de transporte. No caso, era que eu estava participando. Certo, ótimo. Por falar nisso, quanto tempo que você ficou na operação? Bom, eu fiquei na operação desde o rompimento da barragem até o final de agosto. Praticamente 8 meses contínuos aí, ficando 7 dias na operação, retornava, fazia os dias de descanso, depois retornava mais 7 dias para a operação. Então, vamos colocar aí praticamente 7 a 8 meses na operação. Certo, perfeito. Então, por esse tempo aí, justamente, você consegue sentir uma diferença no controle de informações nos primeiros dias para depois, 7, 8 meses depois? Sim, nos primeiros dias, como estava muito recente a tragédia, e como as informações ainda estavam sendo checadas, estava chegando muita informação, muita coisa estava sendo confirmada, o recurso que a gente tinha inicialmente não era o ideal. Ao decorrer dos dias, nós fomos conseguindo mais recursos, então a gente teve que fazer uma ferramenta, uma forma melhor para gerir a quantidade de recurso junto com a quantidade de militares que estavam lá fazendo as buscas. Então, inicialmente, nos primeiros dias, a gente tinha 460, 470 militares realizando busca na zona quente. Nos primeiros dias, os recursos que a gente tinha, como, por exemplo, caminhonetes para levar as equipes em campo, era uma quantidade mais reduzida. Nós utilizávamos muitas viaturas das próprias instituições públicas, né? E estávamos contando com o apoio da Vale também, que estava disponibilizando veículos para a gente fazer essa alocação das equipes em campo. E, além das viaturas, tinha a parte de aeronave também. Então, nós tínhamos 12 aeronaves pousando e decolando do campo lá da igreja do Córrego do Feijão. Então, foi um tráfego bem intenso aí. À medida que a operação foi se estabilizando, nós fomos aparando as necessidades de melhoria, trazendo mais ferramentas para otimizar o serviço, no final nós conseguimos perceber uma melhora significativa. Porque, inicialmente, como nós começamos a fazer anotação em papel, em cartolina, que era o que tinha inicialmente, no final nós conseguimos estabelecer um posto de comando robusto, onde a gente tinha todas as informações em tempo real. Então, qualquer autoridade, em qualquer local do estado, conseguia ver essas informações que a gente tinha, quantos veículos que estavam em campo, quantas equipes que estavam nas frentes de trabalho, o total de maquinário que a gente estava utilizando no dia. Já teve dia que a gente chegou a operar com mais de 110, 115 máquinas ao mesmo tempo na zona quente. Então, nós fazíamos um trabalho aí para orientar tanto as equipes como os chefes de equipe sobre a necessidade de chegar no local de trabalho, onde vai ser realizada a busca, informar o maquinário real que está em loco, que a gente fazia um comparativo, por exemplo, com o maquinário que tinha sido previsto no dia anterior. Então, todo dia, ao final do dia da operação, a gente fazia uma previsão de
veículos e de maquinários para o dia seguinte. No dia seguinte, após o briefing, as equipes chegando em campo, elas confirmavam essa previsão de maquinário para a gente. Então, se tinha uma previsão de 30 máquinas, aí contando escavadeira, caminhão basculante, caminhão fora de estrada, enfim. A equipe chegava em campo, confirmava para ver se a quantidade real que estava lá no momento era o que a gente tinha previsto. Se não, a gente comparava as informações para ver o que aconteceu, se ela foi realocada para outro ponto, se alguma danificou, estragou, ou se estava em manutenção. Certo. Ótimo que você já falou da complexidade de controle e da necessidade nisso, e já falou um pouco dessa transição. Eu posso afirmar, então, que no começo da operação, os formulários eram preenchidos de forma manual e, durante o decorrer da operação, houve necessidade de transformá-las em um sistema informatizado. Confere? Sim, sim. Eu tenho até algumas planilhas, alguns mapas que nós confeccionamos justamente para tentar otimizar e melhorar esse serviço. Bom, esse aqui é um exemplo de uma planilha que inicialmente a gente montou, né? Então, isso aqui já foi uma das versões. Essa é a versão de 27/2 de 2019. Então, aqui na planilha, a gente tinha uma divisão onde a gente colocava os veículos que eram fornecidos pela empresa Vale para apoiar na operação. A gente tinha uma divisão também das viaturas, em específico do Corpo de Bombeiros, viaturas físicas que estavam sendo utilizadas na operação. E aqui é um exemplo de viaturas de outras forças que também estavam sendo empregadas. E no final dessa nossa planilha aqui, a gente tinha o quantitativo de cada parte envolvida aqui e um somatório total. Então, a gente conseguia ter uma noção ampla de quantos veículos estavam sendo utilizados naquele momento para realizar as atividades aí de busca e salvamento das vítimas. Então, na planilha, a gente tinha aonde que o veículo estava, então a gente identificava o veículo pela placa, se fosse um veículo pertencente, por exemplo, à empresa da Vale, a gente colocava o local onde ele se encontrava. Então, na Operação Brumadinho, a gente tinha uma peculiaridade. A gente teve o posto de comando, que ficava lá no clube Aurora, né? Então, ele recebeu o nome de posto de comando Aurora. E a gente tinha peculiaridade também, que era a base Brava, que ficava ali próximo à zona quente mesmo. Então, da base Bravo, a gente fazia o planejamento das ações para as buscas durante os dias de trabalho e colocava as equipes em campo. Então, como nós tínhamos diversos veículos e diversas empresas que faziam alocação para a Vale, e cada uma tinha um contrato distinto, então, além de identificar esses veículos da Vale por placa, nós também colocávamos veículos para facilitar o nosso controle e o militar, ou o motorista, ou o chefe de guarnição, o chefe da equipe, ele era o responsável por esse veículo durante o uso dele. Então, a gente conseguia mostrar a situação dele em tempo real. Então, isso era uma planilha online. Tudo que eu fazia na base Bravo, quem tivesse acompanhando no posto de comando lá no Aurora, ou quem tivesse o link de acesso a essa planilha, ele conseguia visualizar o que estava sendo feito. Então, por exemplo, a gente ia liberar as equipes para iniciar o dia de trabalho. Então, em tese, o veículo estava no estacionamento. Na hora que a equipe chegava no local que ela ia trabalhar, ela dava ok para a gente mudava a situação dela e colocava ela em campo para saber que ela estava na zona quente trabalhando. A gente colocava a data da saída, o horário, e quando ele retornava, a gente pegava a data do retorno
e o horário do retorno. E se houvesse alguma observação durante o deslocamento, o motorista percebeu que o óleo estava baixo, o freio estava ruim, o pneu estava furado, teve que fazer uma troca, ou o veículo estava precisando de uma higienização. Aí quando eles devolviam o veículo, eles passavam para a gente, ou até mesmo durante o recebimento do veículo, eles detectassem alguma falha, alguma anomalia, eles passavam para o transporte e nós tentávamos sanar essa pendência, esse problema. Do mesmo modo, se uma viatura estivesse disponível, a gente trocaria a situação dela aqui, ou se ela estivesse deslocando em alguma outra missão que fosse um apoio operacional. Então, no final de tudo, da planilha aqui, nós conseguiríamos ver viaturas que estariam estacionadas, viaturas que estariam em campo, veículos que estariam em manutenção ou que estariam indisponível por algum motivo, aguardando alguma liberação, aguardando alguma autorização de manutenção ou de reparo. Eram repassadas para o preenchimento do formulário. Bom, aí o que acontece? Nós tínhamos a base Bravo e o posto de comando, o Aurora. Então, as informações eram transcritas para os formulários previstos do SO, o 201, 202 e assim por diante, no posto de comando. Então, a base Bravo fazia esse trabalho ali de emprego do pessoal, de planejamento e então as informações eram passadas em tempo real para o posto de comando. A equipe que estava no posto de comando no Aurora pegava essas informações que nós colocávamos de forma digitalizada e informatizada e transcreviam para os formulários, fazendo o arquivamento e deixando disponível para a próxima autoridade que chegasse para comandar a operação, ou rendimento de equipe, ou ter essa informação em mãos ali e de fácil emprego. Certo. E durante esse controle, você tinha auxiliares? Quem eram os seus auxiliares? Bom, inicialmente, a seção de transporte começou com um auxiliar, mas devido à complexidade, o tamanho da operação, a quantidade de recursos que foi surgindo e foi sendo empregado para fazer as buscas das vítimas, foi observada a necessidade de aumentar esse efetivo. Então, chegou num ponto que a seção de transporte estava contando com 2 auxiliares, além de mim, que trabalhava como chefe do setor de transportes, porque, além da necessidade de controlar o veículo, controlar o maquinário, começou a surgir a necessidade de programação de manutenção dos veículos, porque eles estavam sendo empregados rotineiramente em um terreno muito acidentado, com muito desnível. Então, além disso, nós tivemos que desenvolver mecanismos para prever necessidade de prevenção e reparo em algum veículo, se desse algum problema, além de criar uma planilha de controle para a higienização dos veículos. Então, uma vez por semana, pelo menos, nós tentávamos pegar esse veículo, levávamos ele no lava-jato, ele era feita uma higienização completa dele, e depois ele retornava para a zona de trabalho. Só que quando isso era feito, a gente deixava pelo menos 2 ou 3 veículos reserva para fazer a substituição enquanto um tivesse em manutenção ou tivesse sofrendo algum tipo de reparo. Então, o objetivo disso também era a gente sempre ter recurso disponível para não prejudicar as ações de busca às vítimas do rompimento da barragem. Certo. Entre seus auxiliares, você provavelmente teve algum soldado te auxiliando. Me fala um pouco como que eram as atribuições dele nesse auxílio, ou como que ele executava essa tarefa de controle junto contigo? Bom, nós tínhamos soldados, sim. Eles nos auxiliavam tanto na parte de
entrega dos veículos no período da manhã, quando as equipes iam para campo. Então, eles selecionavam os veículos, repassavam aos chefes de equipe, faziam o cadastro da equipe que estava saindo com o veículo, qual veículo que era. Depois, no período da tarde, quando esse veículo retornava, ele fazia o recebimento desse veículo também, fazendo a conferência de alguma pendência no veículo, anotando alguma informação que foi trazida pelo motorista, além de outras demandas também, como, por exemplo, nós tínhamos que, muitas vezes, na própria região da mina, levar alguns pneus para reparo. Então, muitas das vezes, esses soldados que nos apoiavam, eles pegavam uma caminhonete, a gente fazia um mutirão ali, nós estamos precisando de fazer reparo de pneu, nós levávamos na oficina disponibilizada pela Vale, ou levávamos os veículos para fazer essa manutenção, e muitas das vezes quem fazia isso era o auxiliar da seção de transporte. Além disso, ele propunha também algumas melhorias que ele achasse que fosse conveniente, que fosse somar na operação também. Certo, interessante que, além de fazer o controle, ele também executava algumas coisas que o controle necessitava para o preenchimento dos formulários. Para finalizar, fala um pouco como que era a passagem, a transferência formal de comando e como que esses formulários utilizavam na passagem de comando. Então, quando acontecia a passagem de comando, nós tínhamos os dias específicos em que a equipe que fosse assumir o serviço chegaria. Nesse dia que ela fosse assumir o serviço, um dia anterior, era feito todo um brief de como a operação estava transcorrendo. Então, quantas frentes de trabalho tinham, quantos veículos estavam sendo utilizados, qual a estratégia que estava sendo adotada, e os formulários que nós desenvolvíamos durante a operação, eles eram a base para passar esse brief, essa instrução prévia. Então, tudo pertinente à operação, nós utilizávamos os formulários digitalizados para facilitar na demonstração das equipes, e a parte relacionada aí ao comando, mais ao planejamento. Cada seção tinha as suas atribuições específicas e utilizava dos formulários de forma padronizada ali para dar continuidade no serviço. Então, a equipe que saiu de serviço hoje, ela ia passar o serviço para a equipe que ia assumir amanhã, e essa equipe que assumiria o serviço amanhã, ela ia dar continuidade da onde a equipe anterior parou. Então, a gente nunca perdia informação. A gente sempre tinha um acréscimo de informação e um somatório. Então, a cada dia que passava da operação, o nosso arquivo de informação, desde o primeiro dia até o dia em questão de busca, as informações iam aumentando. Então, essa padronização de colocar em formulários, fazer essa informatização das ações que estavam sendo feitas, e o arquivamento desses formulários é muito importante. Certo. Ô Paulo César, agradeço por ter demonstrado na prática como que os formulários auxiliam nas 3 principais funções, tanto para controle, quanto para transferência de comando e, consequentemente, para o arquivamento dessas informações. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado aqui e poder contribuir com a formação dos nossos futuros soldados.